Fonseca, como historiador, a história é marcada por grandes histórias de amor, não é verdade? Não há a menor dúvida. A história é a experiência humana. Ora, o amor, como acabou de dizer a Graça, e eu quero colher da Graça a graça de repetir isso, né? Quer dizer, se o amor, se a história é a experiência humana, e o amor é a força, digamos assim, é uma força movente fundamental. É evidente, né, que o amor move a história também. A história pródiga, inclusive, em colher casos de amor, sobretudo de um caso de amor de um homem para uma mulher para um homem, significado nesse plano. Temos vários aí que, digamos assim, alimentaram. O amor também interferia, não é, na história. O amor também interferiu, né? Por exemplo, Cleópatra e Marco Antônio. História conhecida. 1000 e tantos anos depois, foi trabalhado na literatura por Shakespeare. O amor, esse amor que mudou a geopolítica, por exemplo, do Mediterrâneo, Roma e o Egito. Quer dizer, a relação, digamos assim, entre esses dois reis, digamos assim, um imperador, um triunviro da velha Roma, com a rainha da Alexandria, né, egípcia e de outras regiões. Coisa muito conhecida, que entrou depois no cinema. Romeu e Julieta, da criação literária do próprio Shakespeare no século XVII e tal. Quer dizer, algo arrebatador, mas que certamente fundado em histórias daquele tempo. E se for para retratar a história através do amor, essas são histórias realmente que pontuam, porque, né? Exatamente. No caso de Romeu e Julieta, um dos romances mais famosos, né? Trabalhando a questão propriamente do amor arrebatador de jovens, né? Significados na política do tempo, no caso, né? No Brasil, ora, para que coisa mais interessante e arrebatadora do que a relação de amor da Marquesa de Santos, famosa, com o primeiro imperador do Brasil. Caso muito conhecido, está historicamente estabelecido, registrado, quer dizer, rompendo num país católico, um príncipe católico. Com a tradição, o conservadorismo. Exatamente, né? E ali vira uma espécie de amor em corte, quer dizer, não consentido, né? O amor dele com a amante, como alguns áulicos colocavam, né? Então, há essa movimentação nesse plano maior, digamos assim, dessas figuras referenciais. E nessa relação as mulheres se sobressaem nessas histórias. É interessante, né? Essa lembrança. Elas se tornam personagens fortes. Exatamente, Ivanildo. É uma coisa interessante porque se a gente se transporta para esses contextos e você coteja isso com esse debate hoje da inserção da mulher, desse papel, e vai ver isso na história mais profunda, nos momentos, você vê que o papel da mulher não é insignificante ou de aquela eterna submissão, como parece, né? Às vezes, em certo discurso da história, né? Não, a Cleópatra era uma figura... Roma era movida por mulheres, digamos assim, grandiosas, que não estão só naquela coisa que virou um certo não é chavão. Só de uma época, não é? Exatamente, só dizer, por trás de um grande homem. Essa coisa de por trás, não. A Cleópatra foi uma personagem, né? De frente, digamos assim. De frente, de proa, como muitas em outros momentos da história. E não só na cultura ocidental. Não só na cultura ocidental, né? Quer dizer, a própria política em torno das mulheres, no que se chama do matriarcado, né? Isso tem muita significação. Ok, Fonseca, a gente agradece pela entrevista, por contribuir nesse resgate histórico do amor, tá bom? Era sério. Obrigado, professora Graça. Eu só chamo ela de professora, porque sempre é muito querida. Obrigado, viu? E eu queria só acrescentar algo. As pessoas sempre me perguntam, você viaja tanto, você anda tanto, o que você vê de diferente? Eu digo, eu não vejo muitas diferenças. As diferenças são culturais, mas em termos de sentimentos, de essência do ser humano, nós somos muito parecidos. Graças, obrigado, Fonseca, por contribuir hoje resgatando a história e o amor de personagens e também o lado da inspiração através de crônicas e muito mais. E agora eu convido vocês para nos acompanhar até São Paulo e você vai conhecer a história de piauienses que fazem parte de uma das cozinhas mais disputadas de uma casa de carnes em São Paulo, Rodeio. Veja só. O Insight TV apresenta para vocês espaços que contam a história da gastronomia de São Paulo e da mesma forma ajuda a contar a história da cidade. E um deles é o rodeio, que está presente no mercado
desde 1958. A Silvia é uma das sócias proprietárias, é uma empresa familiar. E eu quero saber como surgiu, qual o conceito do rodeio para ser uma referência na gastronomia local, principalmente em carnes. Então, o rodeio foi inaugurado em 58, né? Há 57 anos que está na mão da nossa família. E meu pai que teve à frente até 2012, quando ele faleceu. E a gente tem uma preocupação muito grande assim, de nos manter sempre atualizados, né? Então a gente costuma dizer que o rodeio é o clássico que se renova, né? Com toda a tradição, a gente respeita muito isso, mas está sempre antenado, sempre preocupado com a inovação. Sempre nesse lugar, agora ampliando também um novo momento no shopping. Isso, durante mais de 50 anos a gente teve essa única unidade. A nossa preocupação é muito grande com o atendimento, né? Com a mão de obra, que é uma coisa difícil da gente multiplicar. E a gente recebeu um convite do Shopping Iguatemi para abrir uma filial lá. Que é um sucesso também, né? Que é um sucesso. A gente achou que era bem adequado, né, para o nosso público, que tinha muita empatia entre as marcas. E a gente inaugurou, então, uma outra unidade em maio de 2011 lá no Shopping Iguatemi. Como se constrói uma marca de sucesso como essa? Acho que a preocupação, em primeiro lugar, assim, é o amor ao que a gente faz, né? Então eu gosto muito do meu trabalho, do que eu faço. A gente tem os 3 pilares elementares assim, do restaurante, que é a matéria-prima, a mão de obra, né, que eu acho que é o nosso recurso mais valioso, e a infraestrutura. Então a gente procura estar sempre preocupado com esses 3 pilares. Falando de mão de obra, aqui tem muita gente do Piauí, né, Silvia? Como é trabalhar com esse pessoal? Muita gente do Piauí, do Nordeste todo. A gente tem muito orgulho disso. A gente tem um plano de carreira. Então o funcionário normalmente entra aqui sem nenhuma necessidade de conhecimento, né? Ele é treinado aqui internamente, ele começa como ajudante geral. Aqui, né? Ele é sempre promovido internamente, a gente dá prioridade toda vez que abre uma vaga, a gente prioriza a promoção de um colaborador interno. Investe em qualificação, isso inclui cursos, né? A gente tem bastante preocupação com isso, desde curso de alfabetização, curso de inglês, conhecimentos gerais, né? E todo treinamento interno também, né? Para desenvolver as atividades pertinentes à função. O forte, carnes, né? Isso, carnes. Mas também tem esses aperitivos que são premiados. Eu queria que você falasse um pouco. Também o nosso couvert é bem premiado, é bem conhecido, né? A gente tem um pão de queijo, que é um pão de polvilho, que é servido sempre quentinho, então o couvert faz parte do couvert, está sempre a cesta sendo trocada, né? Qualquer salada também está incluída no nosso couvert. A gente tem a picanha fatiada, que é o carro-chefe da casa, né? O arroz rodeio, o palmito assado, são pratos clássicos. A gente também tem frutos do mar, né? Também tem peixes, porque a gente quer atingir um número grande de pessoas. Tem muita gente que costuma vir aqui com muita frequência, né? Então, às vezes, inclusive, teve uma premiação nova agora, recente, né? Isso, agora está sempre sendo reconhecida. Isso, sempre sendo reconhecida. É isso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a relação com o Piauí, além dos funcionários, né, que tem muitos, também tem do Ceará, mas tem uma outra relação, que é o Thiago, né, que é primo. Isso, a gente tem uma relação de muito carinho com o Piauí, porque o meu pai, junto com um primo, que é o pai do Thiago, meu tio Manuel, compraram terras no Piauí em 2006, 2005, por aí. E desde então tem desenvolvido um projeto muito bonito lá, Fazenda Chapada Grande, né, que tem reflorestamento e cultivo de grãos. E o meu pai tinha muito orgulho disso, ele adorava quando ele ia para o Piauí, ele voltava. Todos os clientes conhecem, o apelido dele era o Senador do Piauí, porque ele tinha muito orgulho mesmo desse projeto. As pessoas se apaixonam pelo Piauí, que bom, né? Gostava muito das pessoas de lá, então assim, a gente tem muito carinho com o Piauí por conta dessa relação também. E como é dar continuidade a esse trabalho que iniciou com ele aqui no rodeio? É muito gratificante, né? Eu acho que o meu pai era uma pessoa incrível, né? Não era porque meu pai não, muita gente fala isso e eu acho assim, além de ter tido a oportunidade assim, né, do exemplo dele, mesmo sem ele presente, ele continua abrindo portas pra gente. Toda vez que eu falo do meu pai para alguém, é sempre elogio, eu sou sempre muito bem recebida. Silvia, muito obrigado por nos receber também aqui. Que bom, um prazer muito grande. Para que pudéssemos ter esse acesso, a gente vai até a cozinha também para ver como é feito esse churrasco. Tá ótimo, será um prazer. Muito obrigado. Vamos lá.
Olha só, a gente está aqui num momento bem exclusivo, que é na cozinha do rodeio, Couvé e cozinha, claro. Esse aqui é um dos piauienses que trabalha aqui, ele vai falar um pouco pra gente como é conviver com tanto piauiense num local de trabalho como esse, Araújo. Piauiense e timonense. É Timono, É. É um bairro da gente, né, praticamente. Teresina. E aí, como é trabalhar aqui, como é que conviver com esse pessoal? Olha, é muito gratificante. Eu sou suspeita de falar, porque 30 anos de rodeio. Qual a fórmula para conviver tão bem? A amizade do pessoal, a empresa é muito boa, entendeu? É um carinho. Pô, 30 anos é brincadeira, né? Marcelo, você trabalha aqui há quanto tempo? Trabalho há 20 anos. Esse ano eu faço 20 anos de empresa. Um prazer enorme trabalhar aqui. O patrão maravilhoso. É um enorme prazer trabalhar aqui. Os colegas, a maioria tem 20 anos, 30 anos. Então é gratificante trabalhar aqui. Vim do Piauí, sou piauiense, natural de Pedro II, a nossa Suíça piauiense. Pois é, você é maître, como é interagir com o pessoal do Couvé, da cozinha, para que tudo funcione. A gente vê aqui a maior interação. Exatamente. Aqui a gente chega, faz o pedido, tem um rapaz, o boqueteiro, que distribui as funções cozinha, churrasco. Aqui a gente pede a carne, os meninos são todos atenciosos, preparam a carne com o maior carinho. Agilidade, né? Parece que todo mundo aqui se conhece muito bem. Exatamente, são todos super preparados. E outra, a gente tem que ter uma boa relação para que saia tudo perfeitamente entre os meninos, a gente de brigada e o cliente. Né? Porque se todos interagir, sai a comida maravilhosa para o cliente. Esse é que é o mais importante. Evaldo de Mello é o gerente da Rodeio. A gente vai contar um pouco para saber como foi a ascensão dele aqui. Ele tem mais de 20 anos de casa e eu quero saber como começou para chegar a esse posto que você ocupa de gerente há 4 anos, Evandro. Eu comecei aqui no Rodeio como auxiliar de garçom e fui meu espaço. Trabalhando muito com essa família que dá muita oportunidade, que é a família Macedo, numa excelente casa que é o Rodeio, nível internacional. E cheguei onde eu estou, com muita luta, muita dedicação para com a casa. Hoje eu sou muito agradecido à família Macedo por essas portas que me abriram. E desejo continuar e levar o nome do Rodeio muito longe, se depender de mim. Tem muito piauiense por aqui. Como é trabalhar com eles? Olha, a gente é muito legal, muitos piauienses, paraibanos, maranhenses. É uma região do Nordeste que vem muita gente para trabalhar, para galgar seu espaço. E é legal, a gente interage muito, é uma troca de informações. Lugares de São Paulo, por Silvio Leite, e é esse empresário piauiense que roda tanto o Brasil. E eu quero saber, Silvio, como é degustar e apreciar lugares tão bacanas da cidade como este que é o Rodeio. Ivanildo, o que é que faz você num restaurante? É o cardápio, a qualidade da comida, é a localização, é a qualidade do atendimento, é o glamour, né? É você estar no lugar e encontrar pessoas. Então tudo isso você encontra aqui no Rodeio. Eu frequento o Rodeio há 25 anos, vim a primeira vez aqui com o seu Valdeci. Mais ou menos 10 anos conheci o Roberto, uma pessoa magnífica, fantástica, que fez com que eu me aproximasse mais daqui. Então aqui você tem uma carne inigualável, não conheço igual no mundo. Você tem uma localização privilegiada, Jardins, Adoc Lobo, quase com Oscar Freire. Aí você tem glamour, né? Aqui você encontra pessoas, encontra meus amigos. Lugares do Brasil e do mundo. Do mundo, encontro o Osto Oliveto, meu amigo, Faustão, Juca Kfouri. Um dia desse encontrei aqui encontro Neto, Maris Guias, o primeiro ministro de turismo do Brasil, Luiz Barreto, que foi ministro quando eu fui secretário. E você tem uma coisa aqui que é diferente, que é o calor humano. Um atendimento aqui 10 e melhor, feito por piauienses. Na maioria dos médicos, dos gerentes aqui, os garçons são de Pedro II, Piripiri, que faz a grande diferença. Então, eu tenho o Rodeio como meu lugar, como minha casa. Em São Paulo me sinto à vontade.
Muitos jovens da área de saúde do Piauí vêm para São Paulo para fazer residência. O Antônio faz em cirurgia plástica, a Andressa faz em dermato. Eu quero saber deles como é viver São Paulo além do trabalho. Eu sei que uma residência médica exige muito de vocês, né, Andressa? Exige muito da gente, mas assim, eu acho que o importante é você saber manejar o seu tempo, porque eu acho que você está numa cidade como São Paulo, você tem que aproveitar o que ela te dá profissionalmente e na parte do lazer. A gente procura sempre estar indo a bons restaurantes, indo a teatro, indo no cinema. Cinema é o hobby preferido. A gente está sempre procurando aproveitar o máximo que a cidade tem. Planejar bem o tempo, né, para tudo, para cada hora, cada momento. Eu acho que isso que é o essencial na vida, não só aqui, mas em qualquer lugar, você saber as suas prioridades e saber manejar. É importante você estar no seu trabalho, você se dedicar, mas saiu dali, você tem que procurar outras coisas também. E São Paulo te oferece o mundo, né? Há quanto tempo vocês já estão em São Paulo, morando aqui? Estou no 4º ano, que estou no 4º ano de residência de São Paulo, a Andressa está no 3º ano, né? Tem mais um ano pela frente, né? São 5 anos de residência. E a Andressa também tem mais 2 anos que ela está começando a dermatologia agora também, são 5 anos. Tem que ter um tempinho além do trabalho para momentos como esse, né? De confraternização. Por sinal, a gente convidou através da Estael, que é a mãe da Andressa, e é sempre bom encontrar pessoas do Piauí, não é? É ótimo. Sim, a gente está morando aqui, a gente curte muito São Paulo, mas a nossa vida é o Piauí, né? Nossa família está lá, nossos amigos, quem a gente mais se importa está lá, então é para lá que a gente vai voltar. Quando a gente encontra piauiense aqui é sempre uma festa, né? Sempre uma alegria, a gente sempre conversa bastante, sempre faz uma mini farra. Alessandro Aita é médico, radiologista, mora em Brasília, piauiense, sempre em São Paulo. E eu quero saber um pouco dessa relação, né? São Paulo, Brasília, Teresina, Alessandro. Bom, eu vivi muito tempo fora, né? Eu fiz minha formação em Teresina, na Universidade Federal do Piauí. E saí para fazer residência em radiologia no AC Camargo. Depois fui para Brasília. Nesses 10 anos eu realmente tenho uma relação de amor tanto com Brasília, com São Paulo e com Teresina. Então São Paulo eu estou aqui pelo menos 6 vezes ao ano, na maior parte das vezes em cursos de atualização da sociedade. Sandro, você que anda muito em São Paulo, que está sempre conferindo as novidades, queria que você desse dicas do que curtir aqui, para onde ir. Eu sempre me distribuo, sempre fico na área dos jardins, né, Vila Madalena, então tem alguns lugares que realmente gosto bastante, como esse aqui, por exemplo. Rodeio, muito bom, né? Inclusive, pousei há pouco em Congonhas e vim direto para cá. Mas restaurantes eu teria uma lista assim enorme para quem quer conhecer algo que esteja aí no momento. Acho que a Rua Padre João Manuel, né? O Bagatelle, muito bom, né? O Dalvidito e o Brasserie de Arte, né? Que tem também lá no Shopping JK. E é sempre muito bom estar aqui, eu venho com muito prazer, rever os amigos, né? E quando tem um monte de piauiense aí, a gente fica mais feliz ainda.